Como que um homem foi capaz de tirar a vida de 13 pessoas em apenas 15 minutos, sendo que a maioria dessas pessoas estavam em locais diferentes? Esse caso é pouquíssimo falado, principalmente em português, e hoje a gente vai conhecer a história do Howard Unruh e a sua caminhada da morte. No dia 6 de setembro de 1949, por volta das 7 horas da manhã, o Howard acordou, colocou o seu melhor terno, fez a sua barba e foi diretamente até a cozinha tomar o seu café da manhã, que foi preparado pela sua mãe, que já era uma senhora idosa nessa época. Quando finalizou sua refeição, ele foi até um cômodo onde ele pegou uma barra de ferro super pesada, voltou até a cozinha onde ele ameaçou a sua mãe. No entanto, ela implorou pela sua vida e nisso Howard simplesmente abaixou aquele cano, foi até o seu quarto onde ele pegou uma pistola 9mm, 38 cartuchos e 2 carregadores. Com a arma em mão, ele saiu até a rua onde ele atirou primeiramente contra um caminhão que transportava pães, só que esse primeiro tiro ele acabou errando e em seguida, por volta das 9 horas e 20 minutos da manhã, ele entrou em uma sapataria onde ele atirou contra o dono do estabelecimento, que acabou falecendo na hora. Em seguida, ele foi até uma barbearia que ficava ao lado, onde ele atirou contra o dono da barbearia, chamado Clark Hoover, que naquela manhã estava atendendo uma criança de apenas 6 anos de idade. E sim, infelizmente a criança também acabou sendo baleada e também acabou falecendo. Inclusive, ela foi assassinada na frente da sua mãe, que estava aguardando, o corte de cabelo ser finalizado. A mãe da criança chegou a se rastejar até ela, mas o Howard acabou não atacando a mãe. Ela, inclusive, listou mais tarde para a polícia que ele simplesmente olhou para ela com um olhar de total indiferença, virou as costas e foi embora. Seguindo a sua caminhada, ele foi até uma farmácia chamada River Road. Vale lembrar que essa rua onde ele morava era uma rua comercial, então todos esses comércios que eu tô listando para vocês ficavam praticamente um do lado do outro. Nessa farmácia, ele tinha a intenção de assassinar o Maurice Cohen, que era um vizinho dele que ele simplesmente detestava, porém, no meio do caminho, ele acabou trombando com um homem chamado James, literalmente trombando, e nisso ele ficou muito bravo com esse tal de James, pediu para que ele se desculpasse com ele. O James não entendeu absolutamente nada e infelizmente também foi assassinado. A família Cohen já estava ouvindo os barulhos de tiro, então eles já tinham entendido que alguma coisa errada estava acontecendo, então o Maurice se escondeu no telhado do prédio, enquanto a mãe, a Rose e o filho de 12 anos se esconderam dentro de um armário. A mãe do Maurice, que tinha 63 anos de idade, estava tentando chamar a polícia enquanto tudo isso estava acontecendo. Apesar disso, o Howard conseguiu invadir a casa da família, onde ele atirou contra o armário, assassinando a Rose e em seguida assassinou a senhora idosa de 63 anos e também o Maurice. O único sobrevivente dessa família foi a criança de 12 anos. Pesquisei depois para saber o que aconteceu com ela. A única informação que eu achei é que ela viveu a vida dela completamente traumatizada devido a toda essa situação. Ele continuou a sua caminhada, ele teve a intenção, inclusive, depois de entrar em uma mercearia, mas ele não conseguiu porque as pessoas lá dentro conseguiram se trancar. Ele também tentou entrar dentro de um bar, mas também não conseguiu porque as pessoas também se trancaram. Inclusive, de dentro desse bar saiu um homem chamado Frank Eagle, que conseguiu atirar contra o Howard e acabou acertando na perna dele. Mas apesar do Howard estar machucado na perna, ele continuou a sua caminhada da morte. Ele chegou também a atirar contra carros aleatoriamente, acabou tirando a vida de um homem chamado Alvin, e ele também chegou a ir até uma loja de um alfaiate, no qual ele também detestava esse cara. Esse homem se chamava Thomas, mas justamente naquele dia o Thomas não estava na alfaiataria. Quem estava lá era a esposa do Thomas e ela sim acabou se tornando vítima do Howard. A maioria das pessoas ali já tinham percebido que algo terrível estava acontecendo e já tinham conseguido se trancar. No entanto, as pessoas que estavam passando naquela rua de carro não tinham noção do que estava acontecendo. Foi aí que Howard cometeu mais 3 assassinatos, matando uma família inteira que estacionou o carro próximo dali. As vítimas em questão foram a Ellen, que era a mãe, o filho dela, John, e também a avó do menino, mãe da Ellen, chamado Emma. Outras pessoas também foram atingidas porque elas estavam tentando observar dos prédios o que estava acontecendo e, infelizmente, uma das pessoas que estava próxima da janela era uma criança de 2 anos de idade. Como Howard estava vendo que aquelas pessoas estavam curiosas, estavam tentando ver o que estava acontecendo, ele disparava contra as janelas dos prédios e um desses tiros acabou acertando essa criança de 2 anos de idade, que morreu instantaneamente. Inclusive, essa criança estava sendo cuidada por uma babá e quando essa babá viu o que aconteceu, ela desmaiou na hora devido ao desespero. Depois disso, ele perambulou mais um pouco ali pela região até que ele voltou até sua casa e deitou. E só depois de 15 minutos que a polícia chegou, o Howard chegou a trocar tiros com a polícia, mas ele só desistiu depois que a polícia jogou uma bomba de gás lacrimogênico e aí sim ele se entregou. Apesar disso, ele passou por um julgamento diferente porque ele foi sim considerado insano, então ao invés dele ser mandado para uma prisão convencional, ele foi condenado a passar o resto da vida dele em uma clínica psiquiátrica para criminosos insanos, aonde ele ficou lá até ele falecer aos 88
anos de idade em 2009. Eu tenho certeza que vocês devem estar se perguntando do porquê ele fez isso. Óbvio que ter uma resposta para isso é um pouco complicado, mas vamos olhar um pouco para o passado dele. O que a gente sabe é que o Howard lutou durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive ele chegou a ganhar várias medalhas porque ele era simplesmente ótimo com armas, a sua mira era muito elogiada enquanto ele esteve no exército, e isso explica muito bem do porquê que ele foi capaz de fazer tudo isso em pouquíssimo tempo, afinal foram 13 pessoas em 15 minutos. Outra questão é que além dos possíveis traumas de guerra, ele também, depois que a guerra terminou, ele acabou se tornando uma pessoa meio que inútil para a sociedade. Ele morava com a mãe dele, era completamente sustentado por ela, e os vizinhos da região meio que falavam sobre isso, falavam que não achava legal o jeito que ele abusava da mãe dele, de estar vivendo ali, não tá ajudando em absolutamente nada, e que pouco a pouco ele começou a criar um ódio gigantesco, tanto que ele tinha um diário onde ele meio que fazia anotações, onde ele literalmente montava um plano onde ele pretendia aniquilar os vizinhos dele que tanto se metiam na sua vida, e no fim parece que foi isso mesmo que ele fez.